A epicondilite, né, tem a lateral e a medial, né, Rafa? Uma dorzinha que a gente sente por aqui, e normalmente o pessoal associa muito com o cotovelo, né? Então vou fazer exercício de tríceps para fortalecer. Acho que não é por aí, tá? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Rafa Barros, fisioterapeuta de altíssima performance. Só que a epicondilite não atinge só altíssima performance, atinge um monte de gente. O que é epicondilite, Rafa? Cara, isso que você comentou é muito interessante, que muita gente vem falando dor no cotovelo, né? E muitas vezes não é nada relacionado ao cotovelo. A epicondilite ela vai ser um fator mecânico, de fato, que pode ser por excesso ou por fraqueza, né? De uma tensão onde a gente tem dois pontos. Primeiro, a junção do músculo no tendão e depois a junção do tendão no osso. Então pode ter inflamação nesses dois pontinhos. Depende muito de o quanto usa e o quanto não usa, né? E também o como usa. Então, assim, tem a lateral, que são dos extensores do punho, e da medial, que são dos flexores do punho. Olha o que ele falou. Trabalho de punho, de musculatura do antebraço. Às vezes eu recebo, Rafa, lá na consultoria de alunos meus, acho que não preciso fazer antebraço, porque não ligo muito para isso. Mas não é só essa questão morfológica de hipertrofia. Mas continue, Rafa. Por que eu deveria fortalecer extensor e flexor de punho? Justamente porque quando você tem a epicondilite é como se fossem garras, porque eles se ancoram, né? É uma ancoragem, sistema de ancoragem. Quando você tem a epicondilite é quando rompe uma das ancoragens. E aquilo começa a romper à medida que você vai usando de mais ou usando de menos. Mas, por exemplo, num crucifixo, você vai ter uma estabilidade sutil do flexor. Só que acontece, às vezes, o pessoal faz o crucifixo com a mão fletida. Então você joga mais crucifixo pro flexor do que pro peito. Aí começa a inflamar o epicôndilo medial. Então, assim, aquilo é uma contração excessiva que vai rompendo as ligações. Tem que colocar exercício para fortalecer, mas você tem que corrigir também a mecânica do movimento. Por isso que é muito importante o pessoal procurar alguém para corrigir, né, ou mandar vídeo para quem está assessorando, justamente para poder entender como que está isso. Porque se você lesionou essas ancoragens, você precisa reconsolidar com exercício isométrico, que é o principal. Qualquer inflamação você vai tratar muito mais com isométrico e depois com excêntrico, né? Por exemplo, epicondilite medial, num período que a pessoa já está melhor, eu consigo tratar bastante no Scott. Então eu subo o peso do paciente e ele vem freando a descida. Porque eu vou alongando, né, a fáscia, porque, tudo bem, eu não estou fazendo o excêntrico com o punho, mas eu estou aumentando a extensão dessa fáscia por conta do bíceps e fazendo uma contração isométrica ao longo do arco todo, tá? Então é muito importante a pessoa manter exercícios, principalmente para punho e para mão, que é o que ninguém treina na academia. No CT Ironberg, você já viu, tem uma máquina de flexores de dedo muito legal, eu faço lá, mas não tem um efeito estético aquilo ali, né? Então. É uma coisa mais funcional mesmo, mas ninguém faz. Só que aí é que entra o crônico. Porque se a pessoa tem uma função de mão muito boa, pensa, por exemplo, num chest press com dumbbell. A estabilidade dela para segurar aquele dumbbell é muito maior. Então ela consegue direcionar mais força para o peitoral. Sim. Por reflexo vai Por reflexo. Elevação lateral é a mesma coisa, entendeu? Então se ela tem uma capacidade de mão, no terra ela vai ficar... Tudo, melhora tudo. Então ela tem que pensar primeiro na função para depois vir o estético. Porque se inverter a ordem, vai dar pau. Ó, o Rafa é meu fisioterapeuta, tá? Ele que cuida de mim. O link do Instagram tá aqui na descrição, tá? Sigam ele lá, conteúdo de primeira. Mas caso, Rafa, a pessoa ainda não consegue ir no fisioterapeuta, vai marcar, o que ela pode fazer até lá? Agora a pessoa que está assistindo agora está inflamada, está doendo. Tá. O que ela pode fazer? A coisa mais básica que ela pode fazer, pega uma garrafa de 500 ml em casa, cheia, 500 gramas. Okay. Ela segura com a mão assim, ó. Exatamente nessa posição. Não, isso eu tô mostrando só pra mão, né? A mão vai estar assim, mas ela vai estar com a garrafa pra baixo. Tá. Porque essa pinça automaticamente já distribui a carga de flexores e extensores. Então, essa coordenação de flexor e extensor tem que estar muito bem trabalhada. Entendeu? Tá. Isso mais ou menos o quê? Uma série? Umas 3, 4 séries de 1 minuto. Tá, se não houver dor. Se tiver muito dolorido, 3 de 20 segundos. Então, mas isso faça alguma força. É isso que eu ia te perguntar. Então, isso assim, tá dolorido agora.
Eu não tenho que ficar repousando lá, vegetando. Não, pelo amor de Deus. Tá. Né? Por que, pelo amor de Deus? Porque o pessoal acha que é isso. Porque entra na questão de retornar as âncoras. Então, quando você vai treinando com cargas mínimas, então a gente fala que é a carga excelente ali, né? Carga terapêutica, que não pode chegar acima de 5. Então pensa, por exemplo, uma dor de 0 a 10. 10 é insuportável, hospital, tem que estar no máximo 5. Isso é legal pro pessoal colocar. Porque, putz, eu segurei essa garrafinha de 500 ml aqui. Putz, doeu, mas doeu um 4, vai? Pode manter a dor. Tá. Não tem problema fazer com dor. Por quê? Ela tá começando a querer ancorar de novo. Aí quando que começa a melhorar a dor? Quando dá essa ancorada, vamos dizer. Aí começa a doer 2, 3. Aí ela vai fazendo. Aí vai querendo ancorar o outro. Agora dói 1. Aí você começa a aumentar a carga até querer doer 4 de novo. Ok. Você Você vai buscando essa dor. Isso, até 5, porque vai ser terapêutico. Porque ela vai percebendo, pô, melhorou, fui segurar uma caneca, já não doeu, sabe assim? Peguei a bolsa pesada, já não senti. E aí essas âncoras vão regenerando e se mantendo mais resistente. Na questão do treino, o que você daria de restrição nesse começo ou nada? Então, quando tá uma epicondilite muito forte, eu sugiro o strap. Porque aí bota o strap em tudo e treina a mão. Legal. Porque aí você tá batendo de um lado e aliviando do outro. Então você fortalece o que tá fraco e minimiza o que tá excedendo, entendeu? Mas, de novo, a mecânica. A gente pegou recentemente no consultório um paciente que não estava evoluindo, Juntou os físios todos lá, começou a discutir o quadro clínico dele e tal. Fui atender o paciente. Cara, ele fazia remada só com o cotovelo. E aí deu no caso, não foi nenhuma epicondilite, mas foi próximo ali que ele chegou relatando epicondilite, que era no braco radial. Tá. Porque ele só puxava com o cotovelo, ele não tinha esse controle escapular. Putz, e aí você fala, Sim, tá estressando. Quando muito. que você vai desconfiar que uma epicondilite ou uma dor no cotovelo é reflexo de uma escápula que não age tão bem? E aí ele relatava, depois do treino de costas ficava insuportável. Mas por quê? Ele não puxava com as costas, puxava com o braço. Sim. E a questão de colocar gelo, calor, quando que é o... Perfeito, porque é uma inflamação. Então, vamos pensar que romperam as âncoras. Quando você tem uma inflamação agudizada ali que fica excedendo o que precisa, ela pode começar a inflamar as outras fibras ao redor. Então, você tem que diminuir aquele calor local e diminuir aquela inflamação com o gelo. Então, é gelo, gelo, gelo. 3 vezes por dia? Umas 3, 4 vezes no dia, 20 minutos. E o gelo old school, né? Raiz. Que é saquinho de gelo, saco de mercado com água e gelo. Ou aqueles de rosca que você coloca água e gelo também. Porque aquela bolsa térmica de gel, ela perde a temperatura muito rápida. E aí não é tão efetivo. E a aplicação de calor, não. Não. Gelo Não precisa nada de calor, porque senão você aumenta o processo inflamatório, às vezes, local. Tá. Sempre gelo. Esse uso de computador, desse tipo de coisa, pode acontecer de agravar o problema ou de criar esse problema? Porque é uma profissão muito comum hoje ficar no computador. Não, e muito um reflexo, né? Ou Porque, celular, né? por exemplo, a gente atende paciente que fica muito no computador, e aí o que acontece? Você fica em pronação, se for pensar, né? Com a palma da mão para o solo. Isso, no longo prazo, vai tornando uma adaptação. Quando você testa a supinação da pessoa, ela está deficiente. Só que quando que ativa mais essa parte dos extensores? Quando você está com ela supinada. Então, no crônico dessa pronação excessiva no computador, vai enfraquecendo o extensor. Se ela não treinar a parte, a tendência é que o padrão inteiro de movimento dela venha para o flexor. E aí causa uma epicondilite medial e lateral, porque o lateral está fraco e o medial está compensado. Tá. E os hand grips? Esses aí são muito bons. Porque aí você pode ir treinando a mão no dia, por exemplo, pós-treino de braço. Isso aí é excelente. Então são bons para os dedos ali, para quem não tem esse aparelho, igual eu falei do... Só que também tem que tomar um cuidado muito forte, porque é muito fácil você fazer o exercício, né? E não gasta o cardíaco. Então a pessoa começa do dia para noite fritar. Aí dá epicondilite também. Tá, por então, pelo excesso. Então, assim, faz o hand grip só no dia de braço. Depois, do de braço e de costas. E tá ótimo. Duas vezes na semana. Mais ou menos quantas séries, repetições? Umas 3, 4 séries. Sempre bastante movimento, assim. Até a falha, 3, 4 séries, 2 vezes por semana tá
Ok. Tá ótimo, tá mais que bom, porque você já usa muito, entendeu? O pior de tratar epicondilite é o excesso do uso. Né? Pessoal, às vezes, que cozinha, que gosta de tocar piano, qualquer coisa, usa demais a mão. Então tem que treinar, mas tem que suavizar. Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar a indicação de um vídeo agora, tudo sobre o hand grip. Então, até para você aprender um pouco mais, acho que tem tudo a ver, né, Rafa, com a epicondilite, vai ajudar bastante. Então, dê uma conferida neste vídeo aqui.